Ele jamais imaginou que, ao entrar naquela loja simples, veria um rosto conhecido. Diante dele estava uma jovem virgem, pobre e ingênua, idêntica à sua ex-esposa. Naquele dia, ele decidiu que aquela mulher se tornaria sua. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. Alessandro Marchesi não era um homem acostumado ao acaso. Sua vida inteira fora construída sobre decisões calculadas, fusões bilionárias que movimentavam o mercado financeiro de São Paulo, contratos sem espaço para falhas e um autocontrole que beirava o cruel. Aos 42 anos, comandava um império empresarial que se estendia por 3 continentes. Mas naquela manhã fria de segunda-feira, ao caminhar sem rumo pelo bairro esquecido da Vila Madalena, onde sua ex-esposa nascera, sentiu pela primeira vez em anos que não era senhor de si mesmo. O cheiro de gardênias o atraiu até uma pequena floricultura quase decadente, espremida entre um café deserto e uma loja de roupas usadas. A fachada descascada contrastava brutalmente com os arranha-céus espelhados que dominavam sua rotina. Entrou movido por impulsos que não sabia nomear, mas que faziam o peito doer como um punhal fincado sem piedade. E foi ali, entre vasos partidos e orquídeas caríssimas expostas sobre estantes de madeira mofada, que a viu. O rosto, o mesmo rosto que tantas vezes beijara com fome e ódio, com medo e obsessão, até ver aquele olhar antes apaixonado transformar-se em terror puro. Mas não era Lívia, era outra mulher. Uma versão mais jovem, virgem e intocada de sua ex-esposa, como se o destino tivesse decidido lhe oferecer a chance de recomeçar ou puni-lo com um castigo eterno. Elisa tinha os cabelos castanhos presos, em um coque frouxo, fios escapando sobre o pescoço pálido, olhos de cor indefinida entre mel e âmbar, lábios curvos demais para sua timidez quase infantil. Vestia um vestido florido simples, com as mangas ligeiramente compridas demais, como se tivesse sido feito para outra pessoa. Suas mãos delicadas arrumavam um buquê de lírios brancos com uma precisão quase religiosa, cada movimento carregado de uma graciosidade natural que Alessandro jamais havia presenciado nos salões de alta sociedade que frequentava. Ela levantou os olhos quando ouviu o barulho da porta, e Alessandro sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era apenas a semelhança física com Lívia que o perturbava. Era algo mais profundo, uma pureza que emanava de cada gesto, cada palavra sussurrada, quando ela perguntou se poderia ajudá-lo. Sua voz tinha um sotaque interior, suave e musical, completamente diferente do tom calculado e artificial das mulheres de seu círculo social. "Preciso de flores", ele disse, a voz mais rouca que o normal. "Muitas flores." Ela sorriu, e Alessandro percebeu que seu sorriso era genuíno, sem segundas intenções ou cálculos. Havia tanto tempo que não via um sorriso assim, que chegou a se perguntar se havia se esquecido de como eles eram. "Para que ocasião?" perguntou Elisa, caminhando até uma geladeira onde estavam as flores mais frescas. Alessandro a observou se mover, notando como ela conhecia cada flor, cada arranjo, como se fossem extensões de si mesma. "Para lembrar", ele respondeu, sem saber por que estava sendo honesto. "Preciso lembrar de algo que perdi." Ela parou de se mover e o olhou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Havia compaixão ali, mas também uma sabedoria que parecia jovem demais para seu rosto. "Que tipo de lembrança?" perguntou, e Alessandro percebeu que ela não estava apenas vendendo flores. Ela estava tentando entender sua dor. "Algo que deveria ter cuidado melhor", ele murmurou aproximando-se dela. "Algo que deixei morrer." Elisa escolheu gardênias, lírios brancos e algumas rosas vermelhas escuras, quase negras. Suas mãos trabalhavam com uma delicadeza que Alessandro achava impossível existir em um mundo tão brutal quanto o seu. Ela envolveu as flores em papel craft simples, amarrou com um barbante rústico, e quando entregou o buquê, seus dedos se tocaram brevemente. Alessandro sentiu um choque elétrico subir pelo braço. Ela também sentiu, pois recolheu a mão rapidamente, corando de uma forma que ele achava ter desaparecido da face da terra. R$20, ela disse, evitando seus olhos.
Ele tirou uma nota de 100 da carteira, deixou sobre o balcão improvisado e saiu sem esperar o troco. Elisa o chamou, mas ele já estava na rua, caminhando rapidamente, como se estivesse fugindo de algo que não compreendia. Naquela noite, Alessandro ficou até tarde em seu escritório no último andar do edifício, que levava seu nome, olhando as flores que havia comprado. Elas estavam em um vaso de cristal caríssimo, mas pareciam deslocadas, como se soubessem que não pertenciam àquele ambiente frio e impessoal. Pegou o telefone e ligou para seu investigador particular, um homem discreto que há anos resolvia seus problemas mais delicados. Preciso de informações sobre uma floricultura na Vila Madalena, disse. Quero saber tudo sobre a proprietária. Nome? Perguntou o investigador. Elisa, Alessandro respondeu, percebendo que nem sequer sabia. É seu sobrenome. Ela tem uns 25 anos, cabelos castanhos, trabalha com flores. 2 horas depois, o investigador ligou de volta. Elisa Santos, 26 anos, órfã, criada pela avó em uma cidadezinha do interior de Minas. A avó morreu há 2 anos e deixou a floricultura para ela. Não tem família, poucos amigos. Trabalha sozinha. Vive em um apartamento pequeno em cima da loja. Alessandro desligou o telefone e olhou novamente para as flores. Elisa Santos, uma mulher sozinha no mundo, vulnerável, inocente. Tudo o que Lívia não era quando se conheceram. Tudo o que ele havia destruído em Lívia ao longo dos anos. Fechou os olhos e tentou afastar os pensamentos que começavam a se formar. Sabia que estava à beira de um precipício, mas pela primeira vez em muito tempo, a queda parecia mais atraente que a segurança. Alessandro passou a frequentar a floricultura todos os dias. Chegava sempre no mesmo horário, por volta das 4 da tarde, quando o sol começava a se pôr e banhava o interior da loja com uma luz dourada que fazia os cabelos de Elisa parecerem fios de mel. Encomendava flores sem propósito aparente, apenas para vê-la ajeitar os buquês com delicadeza quase religiosa, suas mãos pequenas e calejadas dançando entre as pétalas, como se conhecesse o segredo de cada uma. No 3º dia, ela perguntou, "O senhor tem uma floricultura?" "Por quê?" Ele respondeu, apoiando-se no balcão de forma que pudesse observá-la mais de perto. Notou que ela usava um perfume sutil, quase imperceptível, que lembrava jasmim misturado com terra molhada. "Porque compra muitas flores, mas sempre sozinho", ela explicou, arrumando um vaso de girassóis. "Normalmente quem compra tantas flores tem uma loja ou vai dar de presente para alguém especial." "E se eu dissesse que são para alguém especial?" Alessandro perguntou, observando cada microexpressão em seu rosto. Elisa parou de mexer nas flores e o olhou diretamente nos olhos. "Pela primeira vez. Então eu diria que essa pessoa tem muita sorte." Havia algo na forma como ela disse isso que fez Alessandro perceber que ela não estava acostumada a flertar. Havia uma sinceridade brutal em suas palavras, uma inocência que ele não sabia se queria proteger ou corromper. "Você tem namorado?" ele perguntou, quebrando todos os protocolos de cortesia que conhecia. Ela corou violentamente. "Não, não tenho tempo para essas coisas." "Que tipo de coisas?" "Relacionamentos", ela sussurrou baixando os olhos. "Minha avó sempre dizia que eu devia me concentrar no trabalho, que homens só traziam problemas para mulheres como nós." "Mulheres. Como vocês. Pobres", ela disse com uma honestidade que o atingiu como um soco. "Sem família, sem proteção. Minha avó dizia que homens ricos só queriam se divertir com moças como eu." Alessandro sentiu algo se contorcer em seu peito. Ela estava descrevendo exatamente o que ele era, e não sabia. Nos dias seguintes, ele começou a aprender sobre flores. Cada espécie tinha um significado que ele decorava em silêncio. Gardênia era memória, orquídea era desejo, lírio branco era pureza, rosa negra era obsessão, camélia vermelha era amor ardente. Com o tempo, seus pedidos passaram a formar esse ciclo, como se tentasse inconscientemente contar uma história através das flores que comprava. Elisa começou a notar o padrão. "O senhor sabe muito sobre flores", ela comentou em uma tarde. Chuvosa quando ele havia pedido especificamente
Crisântemos brancos e vermelhos. Estou aprendendo, ele respondeu, com uma professora excelente. Ela sorriu e Alessandro percebeu que estava começando a esperar por esse sorriso. Mais que isso, estava começando a viver em função dele. Posso perguntar seu nome? Ela disse, arrumando os crisântemos em um vaso transparente. Depois de uma semana comprando flores, acho que posso saber como chamá-lo. Alessandro, ele respondeu, observando sua reação. Se ela reconhecesse o sobrenome Marchese, tudo mudaria. Alessandro, ela repetiu, e a forma, como seu nome soava em sua voz, fez algo estranho acontecer em seu peito. É bonito. Italiano? Meu avô era italiano, ele mentiu parcialmente. A verdade era que sua família havia construído o império em cima de negócios que preferiam esquecer, e a origem italiana era apenas uma fachada romântica para encobrir décadas de decisões questionáveis. Deve ser bom ter uma família com história, ela disse, com uma melancolia que ele não havia notado antes. Eu só tenho as flores da minha avó. Conte-me sobre ela. Elisa parou de trabalhar e o olhou. Com surpresa. Você quer mesmo saber? Quero. E ela contou. Falou sobre a avó que a criara em uma pequena cidade em Minas Gerais. Sobre como aprendeu a cultivar flores antes mesmo de saber ler. Sobre como vieram para São Paulo quando ela tinha 19 anos, com apenas uma mala, e o sonho de abrir uma floricultura. Contou sobre as noites em que dormiam no depósito da loja porque não tinham dinheiro para alugar um apartamento, sobre como economizaram cada centavo para comprar as primeiras flores, sobre como a avó morreu sem nunca ter visto a floricultura dar lucro. Alessandro a escutou em silêncio, percebendo que cada palavra era uma lâmina que cortava suas certezas. Ela não era apenas uma mulher bonita que lembrava Lívia. Era uma pessoa completa, com sonhos, medos, uma história que merecia respeito, e ele estava planejando destruir tudo isso. Por que você me conta tudo isso? Ele perguntou quando ela terminou. Por que você perguntou? Ela respondeu. Simplesmente. E por que tenho a impressão de que você não costuma ouvir histórias como a minha? Que tipo de histórias eu ouço? Histórias de pessoas importantes, ela disse, e havia algo em sua voz que fez Alessandro perceber que ela sabia, de alguma forma, que ele não era quem fingia ser. Pessoas que nunca precisaram se preocupar com o dinheiro do aluguel ou com a luz sendo cortada. E o que te faz pensar isso? Suas roupas, ela disse corada. Seus sapatos, a forma como você fala, e principalmente a forma como você olha para as coisas, como se tudo fosse temporário, como se você pudesse comprar ou descartar qualquer coisa quando se cansasse. Alessandro ficou em silêncio. Ela o havia lido como um livro aberto, e isso o assustava mais do que qualquer negociação que já havia enfrentado. Você tem medo de mim? Ele perguntou. Deveria? Talvez. Elisa o olhou nos olhos por um longo momento. Minha avó sempre dizia que os homens mais perigosos são aqueles que tentam nos proteger de si mesmos. Eles sabem exatamente o que são capazes de fazer. Alessandro sentiu um frio na espinha. Ela havia acabado de descrevê-lo perfeitamente, e nem sabia. E o que você faz com homens assim? Ele perguntou, aproximando-se perigosamente do balcão. Eu cuido das minhas flores, ela respondeu, sem recuar, e espero que eles encontrem o que estão procurando antes que seja tarde demais. Naquela noite, Alessandro ficou acordado até de madrugada pensando nas palavras dela. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia visto através de suas máscaras e, ao invés de fugir, havia oferecido compreensão. Isso o apavorava mais do que qualquer coisa que já havia enfrentado. O dilema moral começou a corroer Alessandro de dentro para fora. Cada noite se tornava uma batalha entre o homem que ele era e o homem que gostaria de ser ao lado de Elisa. Descobriu que ela acordava às 5 da manhã todos os dias para ir ao CEAGESP comprar as flores mais frescas, que economizava cada centavo para manter a floricultura funcionando, que comia apenas uma refeição completa por dia para poder investir tudo na loja que era o único legado de sua avó. Essas informações chegaram até ele através do investigador,
mas também através de observação. Alessandro começou a passar pelas manhãs em frente à floricultura, fingindo jogar no celular dentro de seu carro, com vidros escuros, apenas para vê-la chegar carregada de baldes pesados, os cabelos desarrumados, o rosto corado pelo esforço. Havia uma beleza crua naqueles momentos que o deixava sem ar. Uma manhã ela tropeçou na calçada irregular e derrubou um balde inteiro de rosas vermelhas. Alessandro saltou do carro sem pensar, ajudando-a a recolher as flores espalhadas pelo chão molhado. Alessandro, ela disse surpresa e constrangida, o que você está fazendo aqui tão cedo? Eu passei aqui a caminho do trabalho. Ele mentiu ajoelhado ao lado dela, recolhendo as rosas que tinham os caules quebrados. Você se machucou? Não, eu só arranquei o joelho, ela disse, mostrando um pequeno corte na perna. Havia gotas de sangue misturadas com terra e água suja. Algo primitivo e protetor despertou em Alessandro. Sem pedir permissão, ele a carregou no colo até dentro da floricultura, ignorando seus protestos baixos e constrangidos. Ela pesava menos do que esperava, e seu corpo se encaixava contra o dele de uma forma que fez sua mente se esvaziar de qualquer pensamento racional. Onde fica o kit de primeiros socorros? Ele perguntou sentando-a sobre o balcão. Alessandro, eu posso cuidar disso sozinha, ela disse, mas sua voz estava trêmula. Onde fica? Ele repetiu, em um tom que não admitia discussão. Ela apontou para uma gaveta pequena embaixo da pia improvisada. Alessandro encontrou álcool, algodão e band-aid. Ajoelhou-se diante dela e, com cuidado infinito, limpou o ferimento. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ele esperava que ela não notasse. Você não precisa fazer isso, ela sussurrou, mas não o impediu. Eu sei, ele respondeu, olhando para cima e encontrando seus olhos, mas quero fazer. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como nomear. Alessandro terminou de cuidar do ferimento, mas não se levantou. Permaneceu ajoelhado diante dela, as mãos apoiadas em seus joelhos, olhando-a como se estivesse vendo o sol pela primeira vez. Por que você é tão gentil comigo? Ela perguntou a voz, quase inaudível. Porque você merece, ele respondeu, e percebeu que era a coisa mais honesta que havia dito em anos. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. O que você sabe? Alessandro hesitou. Sabia que ela era órfã, que lutava, sozinha contra o mundo, que tinha um coração grande demais para seu próprio bem. Sabia que ela acordava chorando algumas noites, que ainda conversava com a avó morta, quando achava que ninguém estava ouvindo, que sonhava em um dia ter uma casa com jardim próprio, onde pudesse cultivar todas as flores que quisesse. Sei que você é mais forte do que imagina, ele disse finalmente, e mais rara do que qualquer flor que já cultivou. Elisa corou até a raiz dos cabelos. Você não deveria dizer essas coisas. Por quê? Porque eu posso começar a acreditar. Alessandro sentiu o coração acelerar. E seria tão ruim assim? Seria perigoso, ela sussurrou. Para mim. Ele se levantou lentamente, mas não se afastou. Ficou ali, próximo o suficiente para sentir o calor que emanava de seu corpo, longe o suficiente para que ela não se sentisse encurralada. Elisa, ele disse, e a forma como pronunciou seu nome foi quase uma súplica. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você já se apaixonou? Ela baixou os olhos, brincando nervosamente com as próprias mãos. Uma vez, quando tinha 17 anos, era um rapaz da cidade, filho do dono da farmácia. Achei que ele gostava. De mim de verdade. O que aconteceu? Descobri que havia apostado com os amigos que conseguiria me levar para a cama, ela disse, a voz embargada. Sou virgem. Para eles, isso era apenas um troféu. Alessandro sentiu uma raiva negra subir do estômago. Onde ele está agora? Alessandro, não, ela disse, percebendo a mudança em sua expressão. Foi há muito tempo, não importa mais. Importa para mim. Por quê? Porque ele queria encontrar aquele garoto e mostrar-lhe o que acontecia com homens que machucavam. Mulheres como Elisa. Porque queria protegê-la de todos os predadores do mundo
incluindo dele mesmo, porque estava se apaixonando por ela de uma forma que o assustava profundamente. Porque ninguém deveria ter tratado você assim, ele disse, controlando a voz. E você? Ela perguntou, surpreendendo-o. Como você me trataria? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Alessandro sabia que qualquer palavra que dissesse a partir dali mudaria tudo entre eles. Sabia que estava à beira de um precipício e que uma vez que pulasse não haveria volta. Com cuidado, ele disse finalmente, como se você fosse feita de cristal e fogo ao mesmo tempo. E se eu quebrasse? Eu juntaria os pedaços e aprenderia a viver com os cortes. Elisa o olhou por um longo momento, como se estivesse tentando ler sua alma. Você fala como alguém que já quebrou muitas coisas. Já, ele admitiu. E algumas delas eram muito preciosas. Vai quebrar a mim também? Alessandro fechou os olhos. Era a pergunta que o atormentava todas as noites, a que o fazia questionar cada gesto, cada palavra, cada momento que passava ao lado dela. Não sei, ele disse, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Mas sei que vou tentar não quebrar. Tentar não é uma promessa. É a única honestidade que posso te oferecer. Elisa desceu do balcão e ficou diante dele, tão próxima que ele podia ver as pequenas sardas douradas ao redor de seus olhos. Então eu aceito sua honestidade, ela disse. Porque prefiro um homem que admite suas falhas a um que finge ser perfeito. E naquele momento, Alessandro soube que estava perdido. Não havia volta, não havia fuga. Elisa havia acabado de aceitar todas as suas sombras, e isso o aterrorizava. Mais do que qualquer coisa que já havia enfrentado. Certa tarde, ao vasculhar documentos antigos que guardava em um cofre particular de seu escritório, Alessandro encontrou cartas que Lívia jamais entregara. Eram correspondências íntimas, que ela havia escrito durante os últimos meses de casamento, mas nunca teve coragem de enviar. Em uma delas, escrita com a letra trêmula de quem escreve entre lágrimas, ela confessava um segredo que fez o sangue de Alessandro gelar. A carta dizia que sua avó, Conceição Santos, havia tido um caso secreto com o avô de Alessandro, Vitório Marchesi, em uma época onde relações extraconjugais eram cobertas por escândalo e vergonha social. O caso havia durado 3 anos na década de 1960, quando Vitório ainda era casado com a avó paterna de Alessandro. Conceição era empregada doméstica na casa da família Marchesi, uma jovem de 18 anos que havia fugido da pobreza extrema do interior de Minas Gerais. Segundo a carta, Conceição engravidou de Vitório, mas nunca revelou a paternidade da criança. Foi demitida abruptamente e expulsa de São Paulo com uma quantia em dinheiro suficiente para garantir seu silêncio eterno. A filha que nasceu foi a mãe de Elisa, criada como bastarda sem jamais conhecer a identidade do pai verdadeiro. Conceição levou o segredo para o túmulo, mas havia deixado documentos escondidos que comprovavam a paternidade, documentos que Lívia descobriu quando ajudava a organizar os pertences da avó após sua morte. Alessandro releu a carta 5 vezes, as mãos tremendo descontroladamente. Elisa não era apenas uma mulher que lembrava sua ex-esposa. Era sua parenta distante, fruto de uma linhagem bastarda que o destino trouxera de volta até ele. O sangue Marchesi corria em suas veias, diluído por gerações de pobreza e abandono, mas presente. Esse elo histórico o enlouqueceu ainda mais. Não era apenas atração, era legado, possessão de sangue, herança de um pacto sombrio feito por gerações passadas. A descoberta mudou completamente a forma como Alessandro via Elisa. Cada gesto dela agora carregava o peso de uma história familiar que ela desconhecia completamente. A forma como ela tocava as flores, a delicadeza de seus movimentos, a intensidade de seus olhos quando estava concentrada, tudo isso era sangue Marchesi se manifestando através de décadas de negação e esquecimento. Ele começou a observá-la com uma obsessão que beirava a loucura. Procurava traços físicos que confirmassem o parentesco. O formato dos olhos, ligeiramente amendoados como os de seu avô, a linha do queixo, teimosa e determinada,
As mãos pequenas, mas surpreendentemente fortes. Quanto mais procurava, mais encontrava semelhanças que o deixavam perturbado e excitado ao mesmo tempo. A verdade era que Alessandro não havia entrado naquela floricultura por acaso. Meses antes, atormentado pela ausência de Lívia e consumido por uma culpa que não conseguia processar, havia contratado investigadores para rastrear qualquer parente distante dela, apenas para sentir que sua presença ainda existia em algum lugar do mundo. Foi assim que soube da existência de Elisa Santos, neta de Conceição Santos, última descendente viva de uma linhagem que ele mesmo havia ajudado a destruir décadas antes, através das ações de sua família. O dia em que a viu pela primeira vez foi ao mesmo tempo destino e cálculo inconsciente. Sabia que ela existia, sabia onde encontrá-la, mas jamais imaginou o impacto que causaria vê-la pessoalmente. Essa verdade o devastava. Havia nela uma pureza que jamais mereceria seu amor distorcido. Mas, ao mesmo tempo, ela carregava o sangue de sua família, o que criava uma conexão que transcendia qualquer moralidade. Alessandro decidiu que precisava contar a verdade para ela, mas não sabia como fazê-lo sem destruir completamente a confiança que haviam construído. Como explicar que seu interesse não era apenas romântico, mas genealógico? Como dizer que ela era herdeira de um legado que sua própria família havia negado e enterrado? Enquanto lutava com essas questões, um novo personagem entrou em cena de forma ameaçadora. Henrique Almeida, advogado especializado em direitos humanos e antigo amigo de Lívia, começou a rondar a floricultura. Era um homem alto, magro, com cabelos grisalhos precoces e olhos azuis que pareciam ver através das pessoas. Lívia havia contado para ele sobre a carta antes de morrer, pedindo que protegesse Elisa caso Alessandro um dia a encontrasse. Henrique deixava bilhetes anônimos para Elisa. Cuidado com quem compra seu silêncio com flores. Nem todo homem rico tem boas intenções. Pergunte a ele sobre Lívia Marchese. Os bilhetes chegavam sempre no final do dia, deslizados por baixo da porta da floricultura, escritos à mão em papel comum, impossíveis de rastrear. Elisa ficava perturbada com as mensagens, mas não sabia a quem recorrer. Não tinha amigos próximos em São Paulo, e a única pessoa em quem havia começado a confiar era exatamente Alessandro. Quando mostrou os bilhetes para ele, Alessandro sentiu uma fúria assassina tomar conta de seus pensamentos. "Você conhece alguém chamado Lívia Marchese?" Ela perguntou, observando atentamente sua reação. Alessandro sentiu o mundo parar. "Por que pergunta?" "Por causa dos bilhetes. Alguém quer que eu pergunte sobre ela para você." "Lívia era minha ex-esposa", ele disse, optando por uma verdade parcial. "Morreu há alguns meses." "Como ela morreu?" Alessandro fechou os olhos. A verdade era que Lívia havia se suicidado, deixando uma carta culpando-o por ter destruído sua capacidade de confiar e amar. Ela havia se atirado do último andar do prédio onde morava, e Alessandro havia chegado 5 minutos tarde demais para impedi-la. "Suicídio", ele disse, a voz embargada. Elisa empalideceu. "Meus Deus, Alessandro, sinto muito." Ela estava perturbada. Nosso casamento havia terminado mal. "Você se culpa?" Alessandro olhou para ela, vendo nos olhos de Elisa a mesma compaixão que uma vez havia visto nos olhos de Lívia antes de destruí-la completamente. "Deveria me culpar?" ele perguntou. "Não sei", ela respondeu honestamente. "Mas sei que carregar culpa pelos mortos não traz ninguém de volta." Naquela noite, Alessandro descobriu quem estava mandando os bilhetes. Henrique foi seguido por seus seguranças particulares até um café próximo à floricultura. Alessandro foi pessoalmente confrontá-lo. "O que você quer?" perguntou, sentando-se na mesa onde Henrique esperava, claramente sem surpresa. "Proteger Elisa de você", Henrique respondeu calmamente, como prometi a Lívia que faria. "Ela não precisa de proteção." Lívia também achava isso, Henrique disse, seus olhos azuis brilhando com uma frieza que Alessandro reconheceu, até perceber que estava errada. "Elisa não é Lívia." "Não, ela é pior", Henrique replicou. "Ela é inocente.
E nós dois sabemos o que você faz com a inocência. Alessandro sentiu os punhos se cerrarem involuntariamente. Pare de mandar. Os bilhetes. Ou o quê? Ou eu paro você. Henrique sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Alessandro, você já destruiu uma mulher que amava. Não vai conseguir viver consigo mesmo se destruir duas. E saiu do café, deixando Alessandro sozinho com a verdade mais cruel que já havia enfrentado. Henrique estava certo. A reviravolta mais sombria aconteceu numa noite de chuva violenta que transformou as ruas de São Paulo em rios turbulentos. Elisa havia descoberto parte da verdade sobre Lívia através de pesquisas na internet, motivada pelos bilhetes anônimos que continuavam chegando. Encontrou notícias sobre o suicídio, fotos do casal em eventos sociais, reportagens sobre o império empresarial dos Marchesi. A realidade sobre quem Alessandro realmente era atingiu-a como um raio. Ela fugiu da floricultura aos prantos, correndo pelas ruas molhadas sem destino, apenas querendo escapar da sensação de ter sido enganada, manipulada, usada. A chuva ensopava suas roupas, grudava os cabelos ao rosto, mas ela mal notava. Sentia-se traída não apenas por Alessandro, mas por si mesma, por ter acreditado que um homem como ele poderia estar genuinamente interessado em uma mulher como ela. Na rua escura da Vila Madalena, mal iluminada pelos postes antigos, ela não viu o carro que vinha em alta velocidade. O motorista, tentando desviar de uma poça enorme, perdeu o controle em uma curva. Elisa percebeu os faróis se aproximando apenas no último segundo. Congelou de medo, e o carro desviou bruscamente, batendo contra um poste de luz. Ela foi arremessada para longe pelo vento do carro e caiu pesadamente na calçada irregular, batendo a cabeça contra o meio-fio. Alessandro a encontrou 20 minutos depois. Havia saído atrás dela, assim que percebeu que ela havia descoberto a verdade e fugido da floricultura. Quando a viu caída na calçada, tremendo, os cabelos grudados ao rosto ensanguentado, o vestido florido colado ao corpo ensopado, algo se partiu dentro dele. Havia sangue misturado com água da chuva escorrendo de um corte em sua testa, e ela estava inconsciente. Ele a pegou nos braços como se ela fosse feita do material mais frágil do mundo, carregou-a até seu carro e dirigiu como um louco até sua cobertura. Não a levou para o hospital porque sabia que ela não tinha plano de saúde, que não tinha ninguém para cuidar dela, que ficaria sozinha em um corredor frio até que alguém tivesse tempo para atendê-la. Levou-a para casa porque queria cuidar dela pessoalmente, porque a ideia de deixá-la nas mãos de estranhos o enlouquecia. Em sua cobertura, Alessandro despiu as roupas molhadas de Elisa com cuidado religioso, as mãos tremendo enquanto revelava. A pele pálida e fria. Ela estava inconsciente, vulnerável, completamente à sua mercê, e ele sentiu uma mistura terrível de desejo e proteção que o assustou profundamente. Envolveu-a em cobertores grossos de cachemir, aqueceu-a com o próprio corpo quando percebeu que a febre estava subindo. Cuidou do ferimento em sua testa com a delicadeza de quem manuseia porcelana antiga. Ela acordou no meio da madrugada, confusa e desorientada. A primeira coisa que viu foi Alessandro sentado em uma poltrona diante da cama, apenas observando. Seus olhos estavam vermelhos de exaustão e algo que ela não sabia se era amor ou loucura. Ele havia passado horas apenas olhando para ela, memorizing cada detalhe de seu rosto, cada movimento de sua respiração, como se estivesse tentando gravar sua imagem para a eternidade. "Onde estou?" ela perguntou, a voz rouca e fraca. "Em minha casa", ele respondeu sem se mover da poltrona. "Você sofreu um acidente." Elisa tentou se sentar, mas a tontura a fez deitar novamente. Aos poucos as memórias voltaram. A descoberta sobre Lívia, a fuga desesperada, a chuva, os faróis se aproximando. "Você mentiu para mim", ela disse, e havia uma dor em sua voz que cortou Alessandro mais profundamente que qualquer lâmina. "Menti", ele admitiu. "Você é Alessandro Marchesi, o bilionário, o homem que dirigia um império enquanto sua esposa se matava." "Sou." "Por que não me contou?" Alessandro se levantou da poltrona
e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo deles como um oceano de luzes. Porque sabia que você correria, como está correndo agora. Eu deveria correr, ela disse, tentando novamente se sentar. Homens como você não se interessam por mulheres como eu, a menos que queiram alguma coisa. E se eu quisesse você? Para quê? Para ser sua amante? Para substituir a mulher que se matou porque não conseguia mais viver com você? As palavras de Elisa atingiram Alessandro como balas. Ela havia ido direto ao ponto mais doloroso, sem rodeios, sem piedade. Lívia não se matou por minha causa, ele disse, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Não? Então por que você carrega essa culpa como se fosse uma cruz? Alessandro se virou para ela e Elisa viu em seus olhos uma dor tão profunda que quase se arrependeu de ter feito a pergunta. Porque eu a destruí, ele disse simplesmente. Porque peguei uma mulher linda e confiante e a transformei em alguém que tinha medo de sua própria sombra. Porque quando ela tentou me deixar, eu usei todo o meu poder para mantê-la presa. Porque no final, a única forma que ela encontrou de escapar de mim foi saltando de um prédio. Elisa ficou em silêncio, processando a brutalidade de sua confissão. E você quer fazer a mesma coisa comigo? Ela perguntou finalmente. Não sei. Ele respondeu com uma honestidade que a assustou. Sei que não quero machucá-la. Mas também sei que não consigo ficar longe de você. Por quê? Alessandro hesitou, lutando com a decisão de contar ou não sobre o parentesco entre eles. Decidiu por uma verdade parcial. Porque você me faz lembrar quem eu era antes de me tornar um monstro, ele disse. Porque quando estou com você, sinto que ainda posso ser salvo. E se você não puder? Então pelo menos terei tido alguns momentos de paraíso antes de voltar para o inferno. Elisa o olhou por um longo momento, vendo além da riqueza, além do poder, além das máscaras que ele usava para enfrentar o mundo. Viu um homem completamente quebrado, que havia perdido a capacidade de se amar e estava desesperadamente procurando redenção através dela. Alessandro, ela disse suavemente, você não pode usar uma pessoa para se salvar. Salvação é algo que vem de dentro. Então me ensine, ele disse aproximando-se da cama e ajoelhando-se ao lado dela. Me ensine como alguém como você encontra luz em um mundo tão escuro. Elisa estendeu a mão e tocou seu rosto, sentindo a barba por fazer, a pele quente, a vulnerabilidade que ele raramente permitia que alguém visse. Não sou sua salvação, ela disse, mas posso ser sua companhia enquanto você aprende a se salvar. E naquele momento, Alessandro soube que estava diante de uma escolha que definiria o resto de sua vida. Ele podia tentar possuí-la como havia tentado possuir Lívia, destruindo-a no processo, ou podia aprender a amá-la de verdade, mesmo que isso significasse eventualmente deixá-la ir. Nos dias seguintes, Alessandro cuidou de Elisa como um homem quebrado, tentando se remendar através do bem-estar de outra pessoa. Ela permaneceu em sua cobertura, recuperando-se do ferimento na cabeça e da concussão leve que o médico particular de Alessandro havia diagnosticado. Ele havia transformado o quarto de hóspedes em uma espécie de jardim interno, enchendo-o com todas as flores que ela amava, criando um ambiente que fosse familiar e acolhedor. A cada manhã, Alessandro preparava o café da manhã pessoalmente, algo que jamais havia feito para ninguém, nem mesmo para Lívia. Observava Elisa comer devagar, ainda um pouco tonta pelos medicamentos, e sentia uma satisfação estranha em vê-la se fortalecendo gradualmente. Havia algo profundamente íntimo naqueles cuidados, uma vulnerabilidade mútua que nenhum dos dois sabia como processar. Você não precisa fazer isso, ela disse em uma manhã quando ele chegou com uma bandeja contendo frutas cortadas em formatos de flores, uma ideia que havia tido durante a madrugada insone. Eu sei, ele respondeu, sentando-se, na beirada da cama. Mas quero fazer. Por quê? Alessandro hesitou, organizando os pensamentos. Porque é a primeira vez na minha vida que cuido de alguém sem esperar nada em troca. Você não espera nada? Espero, ele admitiu. Espero que você não me odeie quando souber toda a verdade. Elisa o olhou com atenção. Que verdade?
Há algo mais que preciso te contar, sobre sua família, sobre por que eu a encontrei. E ele contou, sobre as cartas de Lívia, sobre o caso entre Conceição e Vitório, sobre o parentesco distante que os conectava através de décadas de segredos familiares. Contou sobre como havia mandado investigá-la antes mesmo de conhecê-la, sobre como seu interesse inicial havia sido genealógico antes de se tornar emocional. Elisa o escutou em silêncio, o rosto ficando progressivamente mais pálido a cada revelação. Quando ele terminou, ela permaneceu calada por longos minutos processando o peso daquelas informações. Então eu sou uma Marchese, ela disse finalmente, a voz estranhamente calma. Tecnicamente sim, sua bisavó era minha parente. E você sabia disso antes de me conhecer. Sabia da possibilidade. Não sabia como me afetaria vê-la. Elisa se levantou da cama, ainda um pouco trôpega, e caminhou até a janela. A vista da cobertura mostrava São Paulo se estendendo infinitamente. Uma cidade que agora parecia menor do que ela havia imaginado. Minha família inteira viveu na pobreza enquanto vocês construíam um império, ela disse sem se virar. Minha bisavó morreu sem nunca ter reconhecimento. Minha avó trabalhou a vida inteira em empregos humilhantes. Minha mãe morreu jovem porque não tinha dinheiro para tratamento médico adequado. Elisa. E agora você aparece, o príncipe herdeiro desse império, querendo o quê? Redimir a família através de mim? Alessandro sentiu cada palavra como um soco. Não é sobre redenção familiar, é sobre você. Tem certeza? Ela se virou para encará-lo. Porque da minha perspectiva, parece que você está tentando reescrever a história. Pegar a descendente bastarda e transformá-la em princesa, para que sua consciência fique em paz. Você está errada. Estou? Então me responda. Se eu fosse só Elisa Santos, a florista pobre sem nenhuma conexão, com sua família você ainda estaria aqui? A pergunta ficou suspensa no ar como uma lâmina. Alessandro abriu a boca para responder, mas percebeu que não sabia a resposta com certeza absoluta. Eu pensei que sim, ele disse honestamente. Mas agora não sei mais. Pelo menos você é honesto, ela disse, com uma tristeza que partiu o coração dele. Naquela mesma tarde, Henrique apareceu na cobertura. Havia descoberto onde Elisa estava, através de contatos que mantinha nos hospitais da cidade, e chegou determinado a tirá-la dali. Elisa, você precisa sair daqui, ele disse, assim que Alessandro o deixou entrar. Esse homem é perigoso. Eu sei quem ele é, ela respondeu, surpreendendo tanto Henrique quanto Alessandro. Sabe? E mesmo assim está aqui? Estou me recuperando de um acidente. Alessandro me trouxe aqui para cuidar de mim. Como Lívia no começo, Henrique disse, seus olhos azuis fixos em Alessandro. Ele também cuidou dela, até que ela não precisasse. Mais de cuidados. Aí começou a controlá-la. Henrique, pare, Alessandro disse, mas sua voz estava sem força. Pare o quê? De contar a verdade. Elisa, você sabe como Lívia morreu? Sei, ela respondeu calmamente. Sabe que ela tentou deixá-lo 3 vezes? Que ele usou investigadores para rastreá-la, advogados para intimidá-la, dinheiro para isolá-la de qualquer pessoa que pudesse ajudá-la? Alessandro sentiu o sangue gelar. Henrique estava revelando detalhes que ele jamais havia contado para ninguém. Sabe que no final ela estava tão aterrorizada que só saía de casa acompanhada por seguranças que ele pagava, que ele havia transformado sua própria proteção em prisão? Henrique, chega, Alessandro disse, mas Elisa levantou a mão pedindo silêncio. Continue, ela disse para Henrique. Lívia me ligou na noite antes de morrer. Disse que havia encontrado documentos sobre uma parente sua, uma moça que vivia sozinha em São Paulo. Estava preocupada que Alessandro a encontrasse um dia e fizesse com ela o que havia feito com ela própria. E o que ele havia feito? Havia roubado sua identidade. Lívia não era mais uma pessoa, era uma extensão dele. Não podia trabalhar, não podia ter amigos, não podia tomar decisões sobre a própria vida. Quando tentou reconquistar sua independência, ele usou todo o seu poder para mostrar que ela não tinha escolha além de ficar.
Elisa olhou para Alessandro, que estava pálido e tremendo. É verdade? Ela perguntou. Alessandro fechou os olhos. Sim. Tudo? Sim. E você faria a mesma coisa comigo? Alessandro abriu os olhos e a olhou diretamente. Não sei. Espero que não. Mas não posso garantir. Henrique se aproximou de Elisa. Venha, comigo agora. Posso te levar para longe daqui, te ajudar a recomeçar em outro lugar. Elisa olhou para Henrique, depois para Alessandro, depois para a vista da cidade através da janela. 3 caminhos se abriam diante dela. Fugir com Henrique e tentar esquecer tudo o que havia acontecido, ficar com Alessandro e arriscar se tornar mais uma vítima de sua obsessão, ou encontrar uma terceira opção que ainda não conseguia vislumbrar. Preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Tempo é o que ele usa para te convencer a ficar, Henrique alertou. Quanto mais tempo você passar aqui, mais difícil será sair. Talvez, ela disse, mas essa é minha escolha. Henrique suspirou, reconhecendo a determinação em sua voz. Você tem meu cartão. Quando mudar de ideia, me ligue. Depois que Henrique saiu, Elisa e Alessandro ficaram sozinhos com o peso de todas as verdades que haviam sido reveladas. O que você vai fazer? Ele perguntou. Ainda não sei, ela respondeu, mas sei que qualquer decisão que eu tomar precisa ser minha, não sua, não de Henrique, minha. E pela primeira vez Alessandro percebeu que estava diante de uma mulher que não se deixaria possuir por ninguém, nem mesmo por ele. Em um gesto que selou o destino de ambos, Alessandro tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Na manhã seguinte à visita de Henrique, ele acordou Elisa com uma proposta que mudaria tudo entre eles. Quero mostrar uma coisa para você, ele disse, vestindo um terno mais casual que o habitual. Você confia em mim o suficiente para vir comigo? Elisa o estudou por um momento. Havia algo diferente em seus olhos, uma determinação misturada com vulnerabilidade que ela não havia visto antes. Para onde? Para conhecer a verdade completa sobre quem eu realmente sou. Eles dirigiram em silêncio pelas ruas movimentadas de São Paulo até chegarem a um bairro residencial de classe média, muito diferente do ambiente luxuoso da cobertura de Alessandro. Ele parou diante de uma casa simples, com jardim frontal bem cuidado e uma cerca baixa de madeira. Essa era a casa da minha infância, ele disse, desligando o motor. Antes de meu pai construir o império, antes de nos tornarmos os Marchesi que você conhece. Elisa olhou para a casa com surpresa. Era acolhedora, humilde, completamente diferente da imagem que havia construído sobre a família dele. Meu pai não nasceu rico, Alessandro continuou, saindo do carro e caminhando até a cerca. Ele era filho de imigrantes italianos. Cresceu nesta rua trabalhando em uma oficina mecânica. Meu avô Vitório era um homem simples, que cometeu erros terríveis, mas não era o monstro que eu transformei nossa família. Eles caminharam pelo quarteirão, Alessandro apontando lugares da sua infância. A escola primária onde estudou, a padaria onde comprava pão toda manhã, o campinho onde jogava futebol com os meninos da vizinhança. Quando meu pai começou a ganhar dinheiro, mudamos para bairros cada vez mais caros. Ele achava que estava me dando uma vida melhor, mas na verdade estava me ensinando que valor humano se mede por conta bancária. O que aconteceu com você? Elisa perguntou, parando diante de uma praça pequena onde crianças brincavam. Eu me perdi, ele respondeu simplesmente. Aos 16 anos já acreditava que podia comprar qualquer coisa, qualquer pessoa. Aos 20, havia aprendido que poder é mais importante que amor. Aos 30, quando conheci Lívia, eu já era incapaz de amar sem tentar possuir. Eles se sentaram em um banco da praça, observando as crianças correrem entre os brinquedos, antigos e oxidados. Por que está me mostrando isso? Elisa perguntou. Porque quero que você entenda que o homem que destruiu Lívia não é quem eu realmente sou, é quem eu me tornei. E quero sua ajuda para voltar a ser quem eu era antes, de esquecer que pessoas não são objetos. Elisa ficou em silêncio por um longo tempo, processando as palavras dele. Alessandro, você não pode usar uma pessoa para se transformar. Mudança vem de dentro.
Eu sei, ele disse, mas preciso de um motivo para mudar. E você é o melhor motivo que já tive. E se eu escolher ir embora? Se eu escolher aceitar a ajuda de Henrique e desaparecer da sua vida? Alessandro respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de um penhasco. Então eu vou deixar você ir, sem investigadores, sem advogados, sem usar meu poder para encontrá-la. Vou deixá-la viver sua vida. Mesmo que isso signifique perdê-la para sempre. Principalmente por isso, ele respondeu olhando diretamente em seus olhos. Porque se eu realmente te amo, preciso ser capaz de colocar sua felicidade acima da minha necessidade de possuí-la. Elisa sentiu algo se mover, dentro de seu peito. Pela primeira vez estava vendo não o bilionário poderoso, mas o homem quebrado que havia se escondido atrás do dinheiro e do controle por tanto tempo. Há uma condição, ela disse finalmente. Qual? Se eu ficar, não será como prisioneira. Dourada em sua cobertura. Quero voltar para minha floricultura. Quero minha vida de volta. E quero que você aprenda a me amar sem me controlar. E se eu não conseguir, então será sua última chance. Não haverá segunda oportunidade. Não haverá explicações ou pedidos de desculpa. Eu simplesmente vou embora. Alessandro sentiu o peso da proposta. Era mais arriscado que qualquer negócio que já havia fechado, mais aterrorizante que qualquer decisão empresarial que já havia tomado. Aceito, ele disse. Naquela tarde eles voltaram para a floricultura. Alessandro havia mandado repará-la durante os dias em que Elisa esteve se recuperando, contratando os melhores profissionais para restaurar cada detalhe que havia sido danificado pelo tempo e pela falta de recursos. Quando Elisa viu o resultado, quase chorou. A floricultura parecia a mesma, mas melhor. As estantes foram restauradas, mantendo a madeira original. A geladeira das flores havia sido trocada por uma mais moderna, mas discreta. O sistema de irrigação havia sido atualizado e havia um novo sistema de segurança instalado. Tudo foi feito com tanto cuidado que parecia que a loja havia sido curada, não transformada. Como você sabia exatamente como restaurar? Ela perguntou, tocando delicadamente uma estante que agora estava firme, mas mantinha as marcas do tempo, que lhe davam personalidade. Passei horas observando cada detalhe antes de você descobrir quem eu era, ele admitiu. Memorizei tudo o que você amava sobre este lugar. Por quê? Porque era a primeira vez que via alguém amar algo de verdade, sem segundas intenções. Eu queria entender como era esse tipo de amor. Elisa caminhou pela loja restaurada, tocando cada flor, cada vaso, cada detalhe que havia sido cuidadosamente preservado. Havia algo profundamente íntimo na forma como Alessandro havia cuidado do lugar que ela mais amava no mundo. Obrigada, ela disse simplesmente. E Alessandro sentiu que essas duas palavras valiam mais que todos os contratos bilionários que já havia assinado. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Elisa dormiu em seu próprio apartamento, acima da floricultura. Alessandro voltou para sua cobertura vazia, e a ausência dela ecoava em cada cômodo. Mas pela primeira vez em sua vida, ele estava aprendendo que amar significava aceitar a ausência, aceitar que a pessoa amada tinha o direito de existir independentemente dele. Era o começo de uma lição que mudaria completamente quem ele era. As semanas que se seguiram testaram a determinação de Alessandro de uma forma que ele jamais havia experimentado. Acostumado a ter controle absoluto sobre sua vida e as pessoas ao seu redor, agora precisava aprender a navegar um relacionamento onde ele não ditava as regras. Elisa havia voltado à sua rotina normal, acordando cedo para ir ao CEAGESP, cuidando da floricultura, vivendo sua vida independente, e Alessandro descobriu que observar de longe era uma forma de tortura que não sabia que existia. Ele estabeleceu uma nova rotina para si mesmo. Todas as manhãs passava em frente à floricultura, a caminho do trabalho, mas não entrava sempre. Às vezes apenas acenou pela vitrine, outras vezes comprou flores simples, sem os arranjos elaborados de antes. Estava aprendendo a diferença entre presença e pressão, entre demonstrar interesse e demonstrar possessividade. Uma manhã,
encontrou Elisa lutando para carregar um carregamento pesado de vasos de cerâmica. Seu primeiro instinto foi sair do carro e assumir o controle da situação. Contratar pessoas para fazer o trabalho pesado, resolver o problema com dinheiro. Mas em vez disso, ele simplesmente perguntou: "Posso ajudar?" "Pode", ela respondeu, e juntos carregaram os vasos. Alessandro sujou seu terno de R$ 3.000, ralou as mãos na cerâmica áspera e sentiu uma satisfação estranha em fazer trabalho manual ao lado dela. Era a primeira vez em décadas que usava as mãos para algo além de assinar contratos. "Obrigada", ela disse quando terminaram, e ele notou que ela havia parado de tratá-lo com a formalidade do início. Havia algo, mais natural agora, mais genuíno. "De nada", ele respondeu, limpando as mãos sujas. Posso te levar para almoçar?" "Não posso fechar a loja no horário de almoço", ela disse, mas sem a dureza de antes. "Então posso trazer almoço para você?" Ela hesitou, e Alessandro viu a luta interna em seus olhos. "Tudo bem", ela disse finalmente, "mas nada muito caro, algo simples." Alessandro voltou 1 hora depois com sanduíches de um café pequeno da região, refrigerante em lata e batatas fritas servidas em embalagens de papel. Comeram sentados no chão da floricultura, entre os vasos e as flores, e Alessandro percebeu que era a refeição mais saborosa que havia feito em anos. "Você pode me contar sobre Lívia?" Elisa perguntou de repente, surpreendendo-o. "O que você quer saber? Como ela era antes de vocês se perderem?" Alessandro ficou em silêncio por um momento, organizando memórias que havia tentado enterrar. "Ela era forte", ele disse finalmente. "Trabalhava como jornalista investigativa. Não tinha medo de nada nem ninguém. Quando a conheci, ela estava investigando irregularidades em uma empresa que eu estava tentando adquirir. Ela descobriu algo. Descobriu que eu estava usando informações privilegiadas para manipular o preço das ações. Poderia ter me destruído profissionalmente. Por que não fez?" "Porque se apaixonou por mim", Alessandro disse, e havia amargura em sua voz. "E eu usei essa paixão contra ela." "Como?" "Convencia de que podíamos ser uma equipe, que ela poderia usar o acesso que eu tinha para fazer investigações, já ainda maiores. Gradualmente, ela parou de trabalhar para outros jornais e começou a trabalhar apenas para mim. Quando percebi, ela havia perdido toda a sua independência profissional." Elisa escutava em silêncio, vendo a dor genuína em seus olhos. "E depois?" "Depois eu fiquei com medo de perdê-la. Comecei a controlar cada aspecto da vida dela, dizendo que era para protegê-la. Isolá-la dos amigos, da família, de qualquer pessoa que pudesse influenciá-la a me deixar. No final ela estava tão dependente de mim que não sabia mais quem era sem mim. E quando ela tentou sair, eu paniquei", Alessandro admitiu. "Usei advogados para mostrar que ela havia assinado contratos que a impediam de trabalhar para meus concorrentes. Usei investigadores para monitorá-la. Usei meu dinheiro para garantir que ela não conseguisse emprego em lugar nenhum." Elisa sentiu um arrepio. "Você a chantageou." "Sim, e no final a única saída que ela viu foi a morte." Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, o peso da confissão pairando entre eles como uma nuvem pesada. "Por que você está me contando isso?" Elisa perguntou finalmente. "Porque quero que você saiba exatamente com quem está lidando, para que possa tomar decisões informadas sobre nós." "Nós?" ela repetiu, notando que era a primeira vez que ele usava essa palavra. "Se é que existe um nós", ele corrigiu rapidamente. "Eu gostaria que existisse, mas sei que a decisão é sua." Elisa o estudou por um momento. "Alessandro, posso te fazer uma pergunta difícil?" "Pode. Se eu começar a confiar em você, se começarmos alguma coisa juntos, como eu vou saber quando você está recaindo nos velhos padrões? Como vou saber quando a proteção está virando controle?" Era a pergunta que Alessandro mais temia, porque sabia que não tinha uma resposta simples. "Não sei", ele disse honestamente, "mas posso te dar uma palavra de código." "Como assim?" "Uma palavra que você pode usar sempre que sentir que estou ultrapassando limites. Quando você disser essa palavra, eu vou parar imediatamente, sem questionar, sem argumentar.
e vamos conversar sobre o que está acontecendo. Elisa ficou surpresa com a simplicidade e inteligência da proposta. Que palavra? Você escolhe. Ela pensou por um momento. Gardênia. Por quê? Porque foi a primeira flor que me atraiu até você. E porque gardênia significa amor secreto na linguagem das flores. Se um dia nosso amor se tornar um segredo, que você guarda de mim através do controle, eu vou lembrar de quem nós éramos no começo. Alessandro sentiu algo se apertar no peito. Gardênia, ele repetiu. Prometo que quando você disser essa palavra, eu vou parar e lembrar de quem eu quero ser para você. E eu prometo que só vou usar quando realmente precisar. Eles se olharam nos olhos, e pela primeira vez, ambos sentiram que talvez pudessem construir algo real juntos. Não seria fácil, não seria perfeito, mas seria honesto. E às vezes honestidade é o começo de tudo. 3 meses depois do estabelecimento da palavra de código, Alessandro e Elisa haviam desenvolvido uma dinâmica única que desafiava tudo, o que ambos conheciam sobre relacionamentos. Eles se viam quase todos os dias, mas Alessandro havia aprendido a respeitar quando ela precisava de espaço. Ele a levava para jantar em restaurantes simples da região, ajudava na floricultura quando ela permitia, e gradualmente estava descobrindo quem era quando não estava tentando controlar tudo ao seu redor. A primeira grande prova de seu progresso veio de forma inesperada. Henrique apareceu na floricultura em uma tarde de sexta-feira, trazendo uma proposta que mudaria tudo. Elisa conseguiu uma oportunidade para você, ele disse, entrando na loja com um envelope nas mãos. Uma floricultura em Paris está procurando alguém para gerenciar sua filial no Brasil. Seria uma oportunidade de crescer profissionalmente e, ao mesmo tempo, de começar nova vida longe de certas influências. Alessandro estava presente quando Henrique chegou, ajudando Elisa a organizar um arranjo de rosas para um casamento. Sentiu o sangue gelar quando ouviu a proposta, mas forçou-se a permanecer calmo. Que tipo de oportunidade? Elisa perguntou, claramente interessada. Eles querem alguém para abrir uma rede de floriculturias especializadas em arranjos tropicais brasileiros. Você seria responsável por toda a operação, teria participação nos lucros e liberdade criativa total. O salário inicial seria 5 vezes o que você ganha aqui. Alessandro viu o brilho nos olhos de Elisa e sentiu o impulso familiar de intervir, de usar seu dinheiro e influência para sabotear a oportunidade de encontrar uma forma de mantê-la ao seu lado. Mas, em vez disso, respirou fundo e disse, parece uma oportunidade incrível. Elisa o olhou com surpresa. Você acha? Acho, ele respondeu, embora cada palavra doesse como uma lâmina. Você tem talento demais. Para ficar limitada a uma floricultura pequena, merece uma chance de mostrar do que é capaz. Henrique também ficou surpreso pela reação de Alessandro. Havia chegado esperando uma batalha, manipulação, talvez até ameaças veladas. Em vez disso, encontrou um homem que genuinamente parecia querer o melhor para a mulher que amava. Eu preciso pensar, Elisa disse, guardando o envelope. É uma decisão muito grande. Claro, Henrique disse. Mas não demore muito, eles precisam de uma resposta em 2 semanas. Depois que Henrique saiu, Alessandro e Elisa ficaram sozinhos com o peso da proposta pairando entre eles. Você realmente acha que eu deveria considerar? Ela perguntou. Alessandro lutou com cada instinto possessivo que tinha antes de responder. Acho que você deveria fazer o que for melhor para sua carreira e sua felicidade, mesmo que isso signifique... Mesmo que signifique o quê? Mesmo que signifique me deixar. Elisa o estudou por um longo momento. E se eu fosse? O que você faria? Ficaria orgulhoso de você, ele disse, e percebeu que estava sendo sincero. E ficaria devastado, mas não tentaria te impedir. Como você pode ter certeza? Porque já tentei impedir alguém de partir antes. E sei onde isso leva. Naquela noite, eles foram jantar em um pequeno restaurante italiano que haviam descoberto, juntos um lugar acolhedor onde ninguém os reconhecia e podiam simplesmente ser Alessandro e Elisa, não o bilionário e a florista. Posso te fazer uma pergunta?
Elisa disse enquanto dividiam uma pizza marguerita. Sempre. Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa sobre o que aconteceu com Lívia, o que mudaria? Alessandro mastigou devagar, pensando na resposta. Mudaria o momento em que escolhi o medo em vez do amor. Como assim? Havia um momento, uns 2 anos antes de ela morrer, em que ela tentou conversar comigo sobre nos darmos um tempo. Ela disse que estava se perdendo no relacionamento, que precisava redescobrir quem era fora de nós. Minha primeira reação foi pânico. Em vez de ouvi-la, em vez de apoiá-la, eu fiz de tudo para convencê-la de que estava errada. E se você tivesse ouvido? Talvez ela ainda estivesse viva. Talvez tivéssemos uma chance de construir algo saudável depois. Talvez eu tivesse aprendido que amar alguém é querer que ela seja a melhor versão de si mesma, não a versão que mais me convém. Elisa estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Alessandro, você aprendeu isso agora. Aprendi? A proposta de Paris é meu teste para nós dois. É minha chance de ver se você realmente mudou, e sua chance de provar para si mesmo que é capaz de me amar sem me possuir. Alessandro virou a mão para cima e entrelaçou os dedos nos dela. E se você decidir aceitar, então vou aceitar. E nós? Não sei, ela disse honestamente. Talvez a distância nos ajude a descobrir se o que sentimos é real ou se é apenas uma dinâmica tóxica disfarçada de romance. E se for real? Se for real, vamos encontrar uma maneira de fazer funcionar. E se não for? Então é melhor descobrirmos agora, antes de machucarmos um ao outro como você e Lívia se machucaram. Alessandro assentiu, reconhecendo a sabedoria brutal de suas palavras. Quando você vai decidir? Já decidi, ela disse, e ele sentiu o coração parar. Vou aceitar a proposta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alessandro sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, mas forçou-se a manter a expressão calma. Quando você parte? Em 1 mês. 1 mês, ele repetiu, como se estivesse tentando processar uma sentença de morte. Alessandro, me olhe. Ele levantou os olhos e encontrou os dela, que brilhavam com uma mistura de determinação e tristeza. Se você realmente me ama, vai me deixar ir. E se o que sentimos for verdadeiro, vamos encontrar uma maneira de ficar juntos, mesmo com o oceano entre nós. E se não conseguirmos, então pelo menos teremos a certeza de que tentamos da forma certa. Naquela noite, Alessandro a acompanhou até a floricultura, e pela primeira vez desde que se conheceram eles se beijaram. Foi um beijo suave, carregado de todas as palavras que não conseguiam dizer, todas as promessas que não podiam fazer, todo o amor que ainda estavam aprendendo a sentir sem destruir. Quando se separaram, Alessandro apoiou a testa na dela e sussurrou. Eu te amo. Eu também te amo, ela respondeu. E é por isso que preciso partir. E naquele momento, Alessandro finalmente entendeu que às vezes amar alguém significa ter coragem de deixá-la voar, mesmo que isso signifique voar para longe de você. Mês que se seguiu foi o mais difícil e transformador da vida de Alessandro. Ele passou cada dia lutando contra seus instintos mais sombrios, resistindo à tentação de sabotar a oportunidade de Elisa, de usar seu dinheiro e conexões para criar obstáculos que a impedissem de partir. Mas sempre que o impulso surgia, ele lembrava das palavras dela. Se você realmente me ama, vai me deixar ir. Eles passaram as últimas semanas juntos de uma forma intensa e dolorosamente bela. Alessandro ensinou Elisa a dançar valsa em seu escritório, em noites silenciosas, quando a lua refletia sobre os prédios de vidro ao redor. Não havia música, apenas seus passos guiando-os dela sobre o piso frio. A cada giro, ele a aproximava, mais de seu peito, sentindo sua respiração quente contra o pescoço, memorizando cada segundo como se fossem os últimos. Elisa, por sua vez, mostrou a Alessandro um mundo que ele havia esquecido que existia. Levou-o para caminhar pelos parques da cidade ao amanhecer, para comer pastel na feira da madrugada, para sentar na grama e observar as estrelas que ainda eram visíveis através da poluição luminosa de São Paulo.
Ela estava lhe ensinando que a vida podia ser simples e ainda assim extraordinária. Na véspera da partida, Alessandro tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Ele comprou todas as flores da floricultura de Elisa, não para fechá-la, mas para criar algo que fosse ao mesmo tempo despedida e promessa. Quando Elisa acordou em seu último dia em São Paulo, encontrou o apartamento acima da floricultura transformado em um jardim interno. Cada cômodo estava repleto das flores que ela havia vendido para ele ao longo dos meses. Gardênias representando suas memórias juntos, orquídeas simbolizando o desejo que ainda sentiam um pelo outro, lírios brancos celebrando a pureza do amor que haviam descoberto, rosas vermelhas escuras declarando a intensidade de seus sentimentos, camélias representando o amor ardente que transcendia a distância física. Havia um bilhete no centro de tudo, escrito à mão com a caligrafia cuidadosa de Alessandro, para a mulher que me ensinou que amar é deixar florescer, não possuir. Estas flores são minha promessa de que onde quer que você esteja, uma parte do seu jardim sempre existirá aqui, esperando seu retorno. Elisa encontrou Alessandro sentado na única cadeira que restara no meio do jardim improvisado, vestindo um terno simples, os olhos vermelhos de uma noite insone, mas um sorriso genuíno nos lábios. Você fez tudo isso? Já ela perguntou ainda em choque. Quis criar algo que fosse nosso, ele disse levantando-se. Algo que provasse que nosso amor pode criar beleza sem destruir. Alessandro. Eu sei que você precisa partir. Ele a interrompeu suavemente. E eu sei que preciso deixá-la ir. Mas queria que você soubesse que este último mês foi o período mais feliz da minha vida. Não porque eu te possuía, mas porque aprendi a te amar. Elisa se aproximou dele, caminhando entre as flores que perfumavam o ar com uma mistura embriagante de aromas. E eu aprendi que é possível amar alguém que carrega sombras, desde que essa pessoa esteja disposta a caminhar em direção à luz. Eles se abraçaram no meio do jardim de flores, e Alessandro sentiu que estava segurando não apenas a mulher que amava, mas também a versão de si mesmo que havia pensado estar morta para sempre. Você vai me esperar? E ela perguntou, o rosto aninhado em seu pescoço. Vou te esperar o tempo que for necessário, ele respondeu. E se um dia você decidir que não quer voltar, vou aceitar essa decisão também. E se eu voltar? Então vamos construir algo novo. Não baseado em possessão ou controle, mas em escolha. Todos os dias vamos escolher estar juntos. O aeroporto foi uma despedida silenciosa e intensa. Alessandro a acompanhou até o portão de embarque, carregando sua bagagem, resistindo ao impulso de pedir que ficasse mais um dia, mais uma semana, mais uma vida inteira. Alessandro, ela disse antes de passar pela segurança, a palavra código funciona mesmo à distância. Como assim? Se eu mandar uma mensagem escrito apenas Gardênia, significa que preciso que você pare de tentar me controlar, mesmo de longe. Que pare de mandar flores caras, de tentar resolver meus problemas com dinheiro, de interferir na minha nova vida. E se eu conseguir respeitar isso? Então talvez possamos construir algo real, mesmo com um oceano entre nós. Eles se beijaram. Uma última vez, um beijo que carregava toda a esperança e todo o medo do que estava por vir. 6 meses depois, Alessandro recebeu um envelope pelo correio. Dentro, havia uma foto de Elisa em frente a uma pequena floricultura em Paris, sorrindo, de uma forma que ele não via desde os primeiros dias em que se conheceram. No verso da foto ela havia escrito: Aprendi a voar. Agora estou pronta para aprender a voar junto com alguém, se você ainda quiser. Alessandro pegou o telefone e discou o número dela. Quando ela atendeu, sua voz soando distante, mas calorosa, através do oceano ele disse simplesmente: Estou reservando o primeiro voo para Paris. Tem certeza? Ela perguntou. Tenho certeza de que quero tentar. E sei que dessa vez, se não der certo, será porque não era para ser. Não porque eu destruí tudo. Então venha, ela disse, e ele podia ouvir o sorriso em sua voz. Venha e vamos descobrir como é amar sem medo. Quando Alessandro chegou a Paris, 3 dias, depois encontrou Elisa esperando por ele no aeroporto, segurando um pequeno buquê de gardênias.
Ela havia crescido, estava mais confiante, mais radiante, mais ela mesma do que nunca. Você trouxe gardênias, ele disse, aproximando-se dela. Para lembrar de onde começamos, ela respondeu. E para lembrar que agora sabemos como recomeçar. Eles se abraçaram no meio do aeroporto parisiense, dois sobreviventes que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre crescer junto, sobre escolher todos, os dias ser a melhor versão de si mesmo para a pessoa que se ama. E ali, entre o perfume de gardênias e o barulho de um aeroporto internacional, Alessandro e Elisa finalmente descobriram que às vezes as histórias mais bonitas são aquelas onde duas pessoas quebradas aprendem a se curar juntas, onde o amor nasce não da necessidade, mas da escolha, onde o final feliz não é sobre posse, mas sobre liberdade. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima em um jardim nos arredores de Paris, cercados apenas pelas pessoas que realmente importavam. Henrique estava lá, tendo finalmente aceitado que Alessandro havia mudado de verdade. A floricultura de Elisa em Paris havia se tornado um sucesso, e Alessandro havia transferido parte de seus negócios para a França para ficar perto dela, mas mantendo sua independência profissional.